vamos embora para mais uma polêmica, agora a polêmica envolvendo a Serra do Curral. Olha aqui, pessoal, aquele empreendimento de mineração nesse cartão postal aqui de Belo Horizonte, o que aconteceu? A Justiça Federal voltou a autorizar a atividade mineradora ali na Serra do Curral. O TRT-6 entendeu que não há embasamento para manter suspensas as atividades da empresa acusada de atuar na área tombada da serra. Ô, Ricardo, essa polêmica, ela, sei lá, tá aí mais ou menos uns 2 anos, pelo menos, que eu me lembro, assim, vai e volta, a gente fala e volta desse assunto. E aí? A Justiça agora falou que pode perfurar mais um pouquinho da serra lá. Ô, Júnior, esse caso especificamente, ele me chama muito a atenção. É algo muito estranho. Porque a decisão da juíza, em primeira instância, que proibiu essa mineração, essa decisão foi baseada no fato de que a empresa estava minerando em uma área tombada e executando terraplanagem não autorizada. Bom, aí vem o desembargador agora, segunda instância, e permite que essa mineradora volte às atividades. Ora, ou a juíza de primeira instância estava errada quando ela deu essa decisão, porque se a área é tombada, ela fez o certo. Se essa área não é tombada, ela não poderia de maneira alguma ter tomado aquela decisão. Ou então, a mesma coisa vale para o desembargador. Alguém tem que chegar a um acordo nisso aí, porque as duas coisas existindo ao mesmo tempo, para mim é impossível. Ô, Mal Camargos, é muito fácil descobrir se uma área é tombada ou não? Sim, sem dúvida. Com toda a tecnologia de GPS, você chega lá, mira o GPS lá. Aqui, nessa estaca 1, até a estaca, sei lá, 32, essa área aqui é uma área tombada e você não pode minerar. Eu não vejo a polêmica aí. Se os drones e os helicópteros de Itatiaia conseguem mapear todo o trânsito da cidade, o que não pode dizer essa tecnologia é a serviço de medir um espaço da Serra do Curral. Quanto ao que o Ricardo disse, tem uma coisa que é importante. A segunda instância existe para revisar a primeira. Então é possível ter erros, mas é possível ter revisão de um por outro. Quem está certo ou não, a terceira instância que vai dizer neste caso, que certamente vai haver mais questionamento. Agora, tem um time que está perdendo aí. Está perdendo Belo Horizonte, está perdendo seu cartão postal, está perdendo a vontade dos moradores da cidade que são contrários à mineração. E é importante que isso seja levado em conta na hora de pensar o que é a Serra do Curral e qual é a importância deste patrimônio para a nossa capital. Malco, é claro que a segunda instância existe para, às vezes, revisar as decisões de primeira instância, mas a gente tem que entender o seguinte, revisar um julgamento, uma interpretação do juiz é uma coisa, outra é julgar se a área é tombada ou não é, como a gente acabou de falar, está delimitado, não tem como a juíza errar ou acertar e o desembargador errar ou acertar, a verdade é uma só, a área é ou não é tombada, alguém fez alguma grande besteira nisso aí. Ô, Felipe Nunes, mineração é importante demais, mas precisa ter um pouco de responsabilidade. Me parece que eles estão brincando demais com esse assunto. Não, gente, eu não estou aqui todo dia, então vou aproveitar para lembrar as pessoas que essa não é uma discussão só sobre a mineração, é uma discussão sobre a qualidade da água, a qualidade do ar. A gente convive com chuva em Belo Horizonte, alaga tudo, e as pessoas falam, é infraestrutura apenas. Não é, o mundo está mudando, as mudanças climáticas vieram para ficar, não tem como a gente ignorar isso. E todos esses impactos, por exemplo, no caso da Serra do Curral, terão efeitos sobre a vida da população de Belo Horizonte. Sem contar, Júnior, que outro dia eu estava andando de táxi pelo Rio de Janeiro e fiquei pensando, você já imaginou se alguém começasse a minerar o pão de açúcar? Aquele postal, aquela coisa maravilhosa? A Serra do Curral é o nosso pão de açúcar. Como é que a gente vai deixar uma coisa dessa acontecer? Eu acho um absurdo completo. Rita Mundim, mineração é importante, mas alguns cuidados precisam existir aí em torno desse processo, dessa área extrativista aí de minério. Olha, Júnior, não é só cuidados, não. Eu vou na linha do Felipe. O mundo hoje, a sociedade global está buscando a sustentabilidade. Caiu a ficha. Nós precisamos de nos refazermos, né, de repensarmos nós como pessoas, os nossos negócios enquanto negócios, para que o mundo sobreviva e, é claro, para que nós tenhamos condições de sobreviver. Então, na hora que todo mundo fala em ESG, a responsabilidade ambiental, social e governamental e a corporativa, né, que é a ética nos negócios, a governança, ela passa... Porque o propósito de tudo, gente, é melhorar a vida das pessoas. Então, o social e o ambiental e o corporativo, eles têm que passar pela qualidade de vida das pessoas. E na hora que você mexe, como o Felipe disse, num cartão postal, na hora que você vê uma comunidade destruída pela irresponsabilidade das empresas na condução de seus negócios, na hora que você vê o meio ambiente devassado, você tem que repensar, sim. Há um limite, sim, e esse limite tem que ser bem demarcado e temos que ter punição, né? E uma coisa muito mais clara, porque o que a gente está falando aqui é a questão do nosso pertencimento.
Nós moramos nesse planeta, os negócios vieram depois. Então tem que haver um limite e tem que haver muita conversa para a gente achar esse limite. Eu não tenho nada contra a mineração, desde que ela seja sustentável. E os limites do século passado não são os limites desse século. Rita, pegando o gancho nessa sua fala agora e na fala anterior, quando eu disse que houve um desarranjo tremendo no governo passado, é interessante, porque dentro do desarranjo que eu apontei do governo passado está nessas questões de ESG, que a ficha caiu, talvez tenha caído agora, porque no governo anterior foi completamente negligenciada pelo governo Bolsonaro. Ok, vamos virar essa página então, turma. É lógico que a gente vai tratar muito desse assunto, sem falar de possibilidade de mineração ilegal, sem ser por empresas mesmo, né? Coisas ali que vão girando em torno de piratas mesmo da mineração. E a gente está preparando, lógico, uma série especial de reportagens para entender tudo isso melhor. Mas é preciso afirmar que é algo gravíssimo que está acontecendo e a gente precisa colocar bastante luz nessa história, né? Ô Rita, você me chamou? Não. Só quero chamar a atenção que a preocupação do presidente Lula e a preocupação de todo presidente, de prefeito, de governador, é a geração de emprego. Porque é o emprego que gera a renda gera o consumo e o consumo move a economia. Então, portanto, nesse quesito, onde reside a preocupação do presidente Lula, o governo Bolsonaro, com pandemia, guerra e etc., ele foi muito feliz na sua condução.